Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão e resenhar bastante, porque você sabe que eu gosto de trazer aqui algumas falas, algumas declarações de treinadores, de jogadores de outros clubes e trazer aqui pro nosso contexto. Hoje eu quero trazer aqui o Fernando Lázaro, treinador do Corinthians, que ontem acabou perdendo aí no Campeonato Paulista por 2-0 e falou de uma situação que está acontecendo lá, que alguns vascaínos aqui do canal, da família vascaína, sempre comenta: o Vasco tem poucas opções. Quero trazer essa fala aqui do Fernando Lázaro para ver que não só o Vasco que está sofrendo com essa questão aí também, e falar do camisa 10 que não jogou ontem lá no Corinthians, e o Corinthians, quando não joga o Renato Augusto, não vem atuando bem, e hoje a gente sente muita falta desse camisa 10 no Vasco. Também quero trazer essa resenha pra gente trocar ideia, falar do clássico também, dentro e fora de campo, porque tem os torcedores do Fluminense. Você sabe, cara, que futebol é isso, é zoação, é brincadeira, isso é a melhor coisa que tem no futebol. Quando parte pra violência, estraga tudo. Então, eu quero trazer aqui alguns torcedores do Fluminense que estão aí zoando com essa questão do Vasco em 3 horas acabar com o ingresso e tudo mais, e eles, se deixar aí o ano inteiro, não vai acabar com a parte do ingresso deles. Então vamos resenhar sobre isso, falar também do clássico dentro de campo. E Manuel Capasso tá preocupado do zagueiro não chegar no Vasco? Zé Comé fez um stories hoje no Instagram dele pra te acalmar, família. Mas vamos começar aí o nosso vídeo trazendo essa resenha aí do Fernando Lázaro, né? Porque o Vasco vem num processo aí, contratando jogadores, né? A gente vem falando isso aqui, é o top 20 aí no mundo em contratações, em reforço. O Vasco vive uma outra realidade, mas tem muito torcedor do Vasco ainda preocupado, né? Até aquela questão da Ana Maria Braga, né? O programa de culinária. Porque vai trazer a cereja do bolo se nem tem um bolo pronto. Falam também das opções, que o Vasco tem poucas opções no banco, se machucar um jogador, não tem. E aí, família, não é só o Vasco que vive essa situação. Quero trazer essa coletiva ontem do Fernando Lázaro pra gente trocar essa ideia, porque é o nosso adversário também aí no Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians. Liga só. Nosso elenco, ele tem condições e tem peças. Na verdade, a gente não tem, você coloca titulares, mas a gente não tem hoje. A gente está buscando ter algumas opções de titulares. Não é mais isso de ter os 11. A gente tem que ter um grupo com 16, 17 titulares para justamente essa necessidade que o elenco tem e que as competições têm. Então é isso que a gente tem feito em todos os setores, de ter essas opções. E isso é importante, e os atletas estão numa etapa que a gente tem, é claro, as oscilações vão acontecer, um adversário com qualidade, o início de jogo vai te dificultar um jogo, mas eu vejo que no panorama da sequência que nós temos tido evolução como time e vamos continuar tendo. Eu acredito que ainda é uma etapa que a gente está consolidando ideias e é claro, com as modificações, as mudanças e a compreensão da ideia, quando você tem troca, acentua um pouco, e com o início de jogo acentua um pouco mais, mas eu vejo dentro do panorama que a gente está buscando, inclusive com essas variações e as possibilidades de atletas que estão se reintegrando, que estão retornando, que estão atingindo sua melhor condição também, atletas que têm condição de serem também titulares. Não temos 11 titulares, temos um grupo de... E aí, só pra complementar, queria trazer um trecho do programa onde eles falam do camisa 10 do Corinthians, o Renato Augusto. Quando ele não tá jogando, o desempenho cai muito, abaixa muito. Quero passar aqui pra vocês, liga só. Corinthians nesta temporada, com e sem Renato Augusto titular. Com o Renato, 4 jogos e 100% de aproveitamento. Nenhum empate, nenhuma derrota. Só alegria. 9 gols marcados nesses 4 jogos e 2 sofridos. Sem o Renato, olha só como muda. De 100 vai para 11,1%. Nenhuma vitória, um empate, 2 derrotas. Não fez nenhum gol o Corinthians sem o Renato, que coisa, hein? E 3 gols sofridos. Professor Celso Zelt. E a qualidade? Renato Augusto dependência, mas essa aí é negativa. E a qualidade do jogo que não aparece no quadro? A pergunta que alguns devem fazer é o seguinte: Thiago, o que isso tem a ver com o Vasco? Tudo, família, porque eu acho que tem alguns vascaínos que entendem que o Vasco ainda falta muitas peças, principalmente esses jogadores pro banco de reserva, se tiver contusão, que é o caso do Marlon Gomes, né? Uma péssima notícia, é um jogador que a gente contava que quando voltasse aí da seleção para ser titular do Vasco, infelizmente se contundiu. Então, realmente, essa fala aí do Fernando Lázaro, né, em busca aí de 16 a 17 jogadores titulares,
é o que o Vasco tá procurando. Só que isso demanda tempo, né? O Vasco tem que acertar ainda as contratações, o Barbieri tem que ajeitar o time para ir trazer outras peças que estão faltando e isso demanda tempo. Então não é só o Vasco que tá sofrendo com isso aí, com a falta de opções. O Corinthians também sofre, que é o caso aí do camisa 10, né? Do Renato Augusto. A gente viu aí os números, quando ele não joga, o desempenho do Corinthians cai muito. E aí, trazendo aqui pra nossa realidade, né? O Vasco vai sentir muita falta, sim, desse jogador, desse meia articulador. Família, eu tava vendo aqui, eu peço muita participação de vocês e leio diversos comentários aqui, a maioria sempre tô lendo, só que não consigo responder a todos. Mas ontem eu recebi aí nos 2 vídeos que eu fiz, algumas críticas dizendo o seguinte: pô, cara, todo vídeo que eu vejo o seu, você tá falando mal do Miranda. Todo vídeo que eu vejo o seu, você tá falando mal do Nenê. E aí, cara, graças a Deus que eu não sou um profissional da comunicação, eu sou um torcedor, então meus comentários aqui são com emoção. E aí, por que eu tô falando isso? Porque a minha emoção, eu quero ver o Vasco campeão, eu quero ir pra rua, quero tomar cerveja, quero ver o Vasco campeão brasileiro, chegar longe nas competições. E aí eu dou minha opinião aqui, que com o Miranda não dá. Respeito quem gosta do Miranda, mas eu não acho ele jogador pra Vasco. E em relação ao Nenê, eu falo sempre da parte tática, porque o Nenê hoje ele joga como um segundo atacante ali do lado do Pedro Raul. E cara, eu sei que eu não sou um profissional da área, não fui um jogador de futebol, não sou um treinador, mas eu tenho certeza, por tudo que eu já acompanhei no futebol, que o Vasco não vai conseguir jogar dessa forma na Série A. Não dá. Não dá pra jogar com o Nenê, Pedro Raul, os jogadores abertos e jogar ali só com 2 homens de meio campo. Parece que o Vasco hoje joga num 4-2-4. Não vai conseguir jogar assim no Campeonato Brasileiro. Eu tenho certeza disso. Vai ter que ajustar esse esquema tático. Então eu não tô falando mal do Nenê aqui. Agradeço demais. É um ídolo do clube. Você vê que ainda é, família, né? A gente viu aí as crianças lá em Brasília abraçando o Nenê. É a referência do Vasco hoje. Mas a gente tem que entender que o tempo passa. Pro Vasco ser competitivo, tem que ter outro jogador ali. Isso é uma realidade. Eu não tô desfazendo do Nenê. Só que isso é uma verdade. Hoje o Vasco não vai ser competitivo com o Nenê. Mais uma vez eu repito aqui, agradeço tudo que ele fez pelo Vasco. Mas pro Vasco caminhar bem, Copa do Brasil, Brasileirão, o Nenê não vai poder jogar como titular. Quem sabe aí como opção no banco, mas como titular não dá, família vascaína. Pelo menos aqui é o meu ponto de vista. Aí eu vou pegar um gancho em relação a isso tudo que eu falei, da forma de jogar do Vasco nesse momento, pra falar do clássico aí de domingo diante do Fluminense. Cara, o Cano falou desse jogo. Se liga só. Queria que você falasse pra gente que agora a gente tem uma semana, né, de trabalho até o nosso próximo confronto, que é um clássico. E a gente sabe que clássico sempre temperos diferentes, né? Todo jogo é difícil, mas o clássico tem aquela, como a gente fala, de uma magia diferente, tem algo que envolve o clássico que é maior, né? Como é que o torcedor que vai para o Maracanã no domingo pode esperar o Fluminense? No, un time que juega no pé, que sai jogando de atrás, un time compacto, marcando intensidades dentro do campo, podendo fazer goles. Eu acho que o time vai melhorando dia a dia. Ainda tem que melhorar muito mais. A gente sabe disso e estamos, jogo, né? sí. E pouco a pouco vamos aí encontrando esse ritmo que Fernando pide dentro do campo e a la torcida, obviamente, pedir também que tenha paciência para o time, para poder continuar melhorando. Sabemos que falta muito mais ainda. É um ano muito longo para poder fazer o melhor pelo time. E o próximo jogo é uma final para nós e esperemos fazer um grande jogo e poder ganhar. É isso. E aí, pegando esse gancho aí do Cano, né? Falando ali das características do Fluminense, se você parar pra pensar, o Vasco pegou o Volta Redonda, que não joga dessa forma, pegou o Resende, que não joga dessa forma, pegou o Nova Iguaçu, que não joga dessa forma. Todos os times que o Vasco enfrentou até o momento agora são times que jogam de uma maneira reativa. E aí, você viu a forma que o Cano falou que o Fluminense gosta de jogar? Saindo lá de trás, tendo posse de bola, quando perde a bola, marca a pressão. Ou seja, mais uma vez aqui, repito, não estou falando mal do Nenê, e sim da parte tática. O Vasco não vai conseguir jogar dessa forma contra esses grandes adversários. Nos clássicos, no Campeonato Brasileiro, o meio-campo está vazio. O Vasco precisa preencher esse meio-campo com um meio armador ali, um jogador de mais qualidade, vindo de trás, auxiliando os pontas, deixando o Pedro Raul mais fixo dentro da área. Então, cara, o cara que não entende isso, que não pensa dessa forma, eu respeito, mas aqui é minha opinião de torcedor, graças a Deus, com a minha emoção aqui que eu tô comentando, família vascaína. E agora, eu queria falar aí sobre a parte fora do campo, né? 2 torcedores aí, essa resenha, essa zoação, vou botar aí alguns tweets, algumas brincadeiras aí dos torcedores do Fluminense em relação a esse clássico. Tá na tela pra vocês o primeiro, ó. Não se enganem, a torcida do Vasco lota estádio para aparecer na mídia e não para apoiar o time. É um anseio, um desespero por atenção, por causa da inveja que tem de Flamengo e Fluminense. Eles sabem que na bola não tem nem competição e apelam pro extracampo, fake news e etc. Posso botar um próximo aí? Que é engraçado também, cara.
Esse é muito bom também, deixa eu botar na tela aí pra vocês, ó. Tá aí, o Tricolor, como ele vê esse clássico de domingo aí, ó. Tá aí, campeonato normal, campeonato carioca, como o vascaíno vê. Aí botou ali uma tacinha do Mundial, né? Caraca, muito engraçado isso, cara. Porque, como eu disse aqui, já respondendo um outro influenciador, se eu não me engano é o Sandro lá do Sentimento Tricolor. Cara, o Vascaíno não tem inveja nenhuma do Tricolor, do Fluminense. Por que teria? O que vocês estão ganhando nos últimos anos? Ah, mas o Vasco tá na Série B. Exatamente. Isso é uma vergonha pra gente, do nosso próprio gigantismo. Não é que a gente inveja vocês, não tem motivo nenhum pra invejar o Fluminense em termos de conquista, de torcida, de nada. O que o Fluminense ganhou nos últimos anos? Qual é a última grande conquista do Fluminense? Brasileirão em 2012? O Vasco ganhou em 2011 a Copa do Brasil. Ou seja, não tem inveja nenhuma de vocês. E aí parece que o discurso aqui de alguns torcedores, que a gente tá trazendo aqui essa resenha, não combina com alguns influenciadores, porque tá vendo aí, né, a repercussão dos influenciadores do Fluminense revoltados com essa situação de Fluminense não comparecer ao Maracanã depois de tudo que tá acontecendo, esse movimento aí do Maracanã, do Vasco querer administrar, e o Fluminense fazendo o que tá fazendo aí, né, a própria carga de ingresso. O Maracanã tem capacidade, se eu não me engano, para 70 mil, os caras liberaram 50, agora liberaram mais 10, vão jogar no Maracanã aí para um público de 10 mil pessoas, estão tomando prejuízo sempre que jogam no Maracanã. Então, família vascaína, é muito engraçado essa narrativa que eles estão tentando colocar aí de inveja do Fluminense. Por quê? Por que eu vou invejar o Fluminense, família vascaína? E pra tá finalizando o nosso vídeo, a gente sabe que o Vasco tem que reforçar esse sistema defensivo. Galera, aí alguns estão me chamando a atenção porque eu falo mal do Miranda, mas eu, Thiago, espero que chegue logo esse zagueiro aí pra jogar do lado do Léo, que é o Manuel Capasso. A gente viu aí que tem uma situação que tá difícil pra resolver aí com o Atlético Tucumã, mas o Zé Colmeia tratou aí de acalmar o torcedor do Vasco. Se liga só. Rapaziada, porra, geral mandando aí mensagem pra mim. Porra, Zé, cadê o Capasso? Cadê o Capasso? Meu irmão, tem gente que manda porque fica na torcida pra não ouvir. Aí eles querem fazer graça. Vai vir, porra, vai vir, calma. É isso, espero que o Manuel Capasso possa chegar ainda no Campeonato Carioca para ele fazer algumas partidas aí, entrosar ali com o Léo no sistema defensivo, para quando a gente chegar aí nesses confrontos aí, por exemplo, da Copa do Brasil, né, que vai ser importante, já vai estar com o time pronto, e aí nas partidas iniciais do Campeonato Brasileiro ter um sistema defensivo sólido, né, que é muito importante. Aí se você pegar os últimos campeonatos brasileiros do Vasco, a defesa sempre toma bastante gol, então é um ponto que a gente vai ter que corrigir para ser competitivo nessa competição. E a gente entende, pelo menos eu, não sei vocês, que o Vasco tem que contratar aí um zagueiro para ser titular junto com o Léo, porque o Léo vem mostrando muito potencial, muita qualidade, então tem que chegar mais rápido possível, pelo menos é o meu ponto de vista. Quero saber o seu, que eu tô sendo criticado aí, que eu tô falando mal do Miranda e do Nenê. É a sua opinião. Vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.